Olá, bom dia, já são 7 horas mais 4 minutos em Alagoas, estamos começando mais um Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91. Hoje é terça-feira, dia 4 do mês de julho do ano de 2023. Vamos começar, como sempre, com as informações do time do Asa. Para destacar o Alvinegro, estou convocando o repórter Eduardo Cardial. Bom dia. Beleza, tô na área, chegando trazendo informações do Gigante Arapiraquense, quinto colocado no grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Fazendo as contas, o Asa treina, mas também com a calculadora na mão a todo custo, vendo as probabilidades da classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E esta probabilidade já tem sequência no final de semana. O derby diante do Cruzeiro vai ser uma parada indigesta. Cruzeiro vem de uma goleada, o Asa vem de um empate com sabor de derrota. Quem vai levar a melhor? Quem vai dar sequência nessa fase de classificação do Campeonato Brasileiro? Porque quem perder praticamente já dá adeus à Série D do Campeonato Nacional. Tudo isso está dentro do contexto da semana, para que o técnico Celso Teixeira trabalhe não só dentro de campo, a parte técnica e a parte tática, mas também, sobretudo, o psicológico dos jogadores. Exatamente isso. Então o Asa se reapresentou ontem, treina hoje, nesta terça-feira, o Celso comandando treinamentos intensos. Tem a questão do Yamada, que sofreu uma lesão, o ligamento está entregue ao departamento médico, certamente não vai jogar diante do Cruzeiro, pode até ser liberado, mas é pouco provável. Tem um outro jogador que não está treinando, mas está resolvendo situações pessoais, que é justamente o atacante Dudu. Tem uma proposta de um clube do sul do país. Há quem diga nos bastidores, a equipe do Figueirense ficou para ter uma reunião até quarta-feira para definir o futuro, se o Dudu permanece ou se sai do Asa. Com pouco tempo de treinamento, dificilmente vai ser relacionado também, ou de repente até vai. Enfim, o Celso Teixeira tem esse tabuleiro na mesa e o quebra-cabeça para montar uma boa equipe para encarar o Cruzeiro e dar sequência a mais uma vitória no Campeonato Nacional, até porque o Asa precisa desses 3 jogos finais vencer as suas partidas para buscar a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Nacional. São informações do Asa aqui dentro do Jogo Rápido. Beleza, meu caro Eduardo Cardial, trazendo aí, portanto, as primeiras informações do time alvinegro arapiraquense. Olha, o Asa precisa mostrar o que ainda não fez na Série D do Campeonato Brasileiro, para poder passar de fase. É o tema do comentário de Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Alô você, um abraço que está me acompanhando na 91. Estamos de volta aqui na programação da NN para trazer no Jogo Rápido a nossa análise sobre esse momento vivido pelo Asa na Série D do Campeonato Brasileiro. Não é um momento nada confortável. O Asa precisa vencer pelo menos os 3 jogos restantes para não depender de outros resultados e alcançar a sua classificação. A tendência é que o Asa venha fazer pelo menos o dever de casa na partida do próximo domingo com o Cruzeiro. O Cruzeiro, que não vive um bom momento na Série D, foi derrotado pelo Falcon pelo placar de 4-1 no último final de semana e que, se perder para o Asa, praticamente dá adeus às possibilidades de classificação. Então é uma oportunidade do Asa também matar as possibilidades de classificação de um concorrente, de um time que tem uma atmosfera de rivalidade. Estamos falando de 2 equipes de uma mesma cidade. Não queríamos, de fato, que essa situação acontecesse. Eu torço, por exemplo, pela classificação dos 2. Acho que movimentaria a cidade de Arapiraca se o Cruzeiro e o Asa passassem para a segunda fase da competição. Mas desde o início nós já sabíamos que seria uma missão muito difícil para esse Cruzeiro, nessa roupagem, nessa nova maneira de ser administrada em disputa numa competição nacional pela primeira vez. Essa seria uma situação muito complicada para o Cruzeiro. Mas no caso do Asa, todos nós sabemos que a diretoria investiu, conseguiu fazer também um investimento voltado para a melhoria nas condições de trabalho, e agora, com a equipe empatando diante do Sergipe no último sábado, isso trouxe uma situação muito maior em termos de frustração no projeto do time alcançar a classificação.
o Asa está eliminado, o Asa não tem mais chance? Não, tá tudo em jogo. Só que a saída de alguns jogadores pode agravar esse processo. Dudu, por exemplo, é um jogador que pode estar deixando a equipe do Asa. Essas informações ainda não estão confirmadas pela diretoria do clube, mas se o Dudu deixa o Asa fica mais enfraquecido. E olha que ele não é nenhum dos titulares, tá? Nesse momento, com a chegada do técnico Celso Teixeira, ele ganhou uma oportunidade com o Falcon, mas na partida contra o Sergipe no último final de semana, perdeu essa condição. E se ele for embora, o Asa ficará mais enfraquecido, já que não tem tantas opções assim, com capacidade de reverter o panorama de alguns jogos que aqui a equipe será exigida daqui para frente, ou seja, fazer a diferença pela equipe do Asa. Então acho que é muito importante a diretoria do clube buscar alternativas. O Asa nesses 3 jogos restantes, para mim, precisa mostrar muito mais do que ainda não mostrou nesta Série D para poder alcançar a classificação para a segunda fase da competição, sem aquele desespero de ter que vencer no último jogo e fazer cálculos para poder conquistar essa classificação, ou seja, depender de outros resultados. À noite, nós estaremos juntos no Futebol Show. Um grande abraço e uma ótima sequência de Comando 91. Valeu, meu caro Viderlan Araújo. E agora vamos direto para as informações de CRB e CSA. CRB que joga amanhã contra o time do Sport, rodada atrasada, jogo atrasado da primeira rodada. O Alan Jones tem as informações dos 2 clubes da capital alagoana. Fala, Alan, bom dia. Bom dia, Clevânio, e a gente começa falando do CRB, que encerra nesta terça-feira a preparação para o jogo de amanhã contra o Sport, às 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé, jogo válido ainda pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo que faz uma atividade hoje no CT, lá na Barra de São Miguel, e o técnico Daniel Paulista deve mexer na equipe. E o CRB não deve ter um lateral esquerdo de origem para o jogo de hoje. Por quê? Porque o Guilherme Romão sentiu uma lesão muscular ainda no jogo contra o Londrina. É desfalque para a partida de amanhã. O Edmar recebeu o 3º cartão amarelo também no jogo do último sábado, não pode ser relacionado para o duelo desta quarta-feira. É bem provável que o Daniel Paulista improvise um jogador nesta posição. E o jogador mais cotado para isso é o lateral direito, o Matheus Ribeiro. Ele que já atuou em outras equipes de forma improvisada na lateral esquerda, então ele deve ser esse jogador para cumprir essa função. O Fábio Alemão, zagueiro, cumpriu suspensão no jogo contra a Londrina, mas dificilmente vai ser relacionado amanhã, porque ele está com alguns problemas de mal-estar, está passando por alguns exames. Treinou ontem normalmente, mas é bem difícil que ele vá para o jogo de amanhã contra o Sport no estádio Rei Pelé. Então o Galo vai se preparando, vai se ajeitando, expectativa de um bom público amanhã no Trapichão, né? Os ingressos estão sendo vendidos, a diretoria regatiana que colocou aí as arquibancadas aos valores, arquibancadas baixas aos valores de R$10, arquibancadas altas R$30, cadeira R$70, para estimular o torcedor a marcar presença no estádio Rei Pelé. Bom, a gente fala agora do CSA, o CSA que voltou de viagem ontem e hoje acontece a reapresentação oficial no Complexo Esportivo Gustavo Paiva, a equipe iniciando a semana do Figueirense. Jogo do próximo domingo, às 7 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli. O Azulão que para essa partida espera recuperar vários jogadores que estão entregues ao departamento médico, entre eles o lateral direito Everton Silva, o zagueiro Paulo César, né, o goleiro Paulo Ricardo, o volante Iago Henrique. O Tomás Baixos volta a ficar à disposição da comissão técnica após ter cumprido suspensão no jogo contra o Volta Redonda. Então, vai ser uma semana longa de trabalho do CSA. Marcelo Cabo também vai lutando aí para trazer novos reforços junto com a diretoria, e o Azulão tenta se fortalecer em busca de melhorar a sua posição na Série C do futebol brasileiro. Bom, meus amigos, aqui direto de Maceió, com informações do Galo e do Azulão, Alan Jones para o Jogo Rápido desta terça-feira. Forte abraço a todos. Valeu, meu caro Alan Jones. E agora vamos ao comentarista André Áviles. Logicamente, amanhã tem esse jogo aí do time do CRB. O CSA só joga no final de semana. Final de semana também tem uma parada boa aí. Asa e Cruzeiro, enfim, Série D em evidência. André Áviles, bom dia. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando no NN Play, também na rádio NN-FM. O CRB tem uma parada dificílima amanhã contra o líder da competição no Brasileirão da Série B. A equipe do Sport vem muito bem, inclusive nesses últimos jogos. E aí vem aquele jogo de virada de chave do CRB. O CRB tem que buscar principalmente um equilíbrio na sua atuação.
O último jogo contra o Londrina, ele fez um primeiro tempo excelente. Teve ritmo de jogo, impôs, melhor dizendo, o ritmo de jogo, teve volume também, teve domínio territorial, colocou muita gente no setor ofensivo. No entanto, no segundo tempo, parecia que os jogadores que jogaram no primeiro saíram para outros entrarem e que não fossem do CRB. Foram 2 tempos distintos, que pareceu 2 times diferentes. Então, esse ponto, esse elemento do time do CRB, da busca pelo equilíbrio da atuação, é um dos problemas nesse momentâneo do técnico Daniel Paulista, que certamente já está com sua comissão técnica tentando ajustar esses problemas de atuação, desse nível de atuação, melhor dizendo, essa regularidade na atuação. E tem um problema amanhã, vai ter que improvisar na lateral esquerda. Ou coloca um zagueiro para fazer uma linha de 3 para liberar o lateral direito, ou ele pode fazer também algumas mudanças no sistema, que acredito que seja mais difícil ele fazer isso para esse jogo importante contra o Sport. Então a gente torce para que o CRB mantenha esse nível de atuação para que consiga um resultado positivo contra o Sport. Já o CSA tem essa semana cheia para treinar. O técnico Marcelo Cabo vai ter a volta do Thomas Bastos, não vai ter o Maciel, o volante, que estava bem, inclusive, no jogo contra o Volta Redonda, mas foi expulso. E essa tentativa também de ter ou buscar colocar um padrão de jogo a partir de um sistema, de uma configuração. No jogo contra o Volta Redonda foi um 4-3-3 com 3 volantes. Com a volta do Thomas Bastos, aí a gente imagina um 4-2-3-1 com o Thomas Bastos mais liberado para a parte da criação, e um CSA que precisa também manter o que foi feito, especialmente no primeiro tempo contra o Volta Redonda, que foi melhor, inclusive, que a equipe carioca. Teve todo aquele contexto, todo o cenário modificado por conta da expulsão do volante Maciel. Então o técnico Marcelo Cabo deve promover mudanças, é um técnico inteligente que deve fazer essas trocas aí de peças ou mudanças também na configuração tática do CSA. E o jogo aqui é na Piraca no próximo fim de semana entre Asa e Cruzeiro. 2 times que necessitam vencer. Pelo menos é meu ponto de vista. Se empatarem, morrem os 2 abraçados no Brasileirão da Série D. Para mim não tem favorito, especialmente pelo que os 2 vêm apresentando em termos de performance. O Asa vem nessa oscilação, o Cruzeiro da mesma forma, então para mim não tem favorito. Mas acredito que seja um jogo disputado, até porque os 2 precisam urgentemente vencer para pensar em classificação. Portanto, é o que a gente espera, e lógico que a gente vai falar muito sobre esses destaques hoje a partir das 19 horas no Futebol Show. Beleza, então, André, e agora vamos para o Giro do Placar Esportivo. Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevânia, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando com as informações do Giro do Placar Esportivo, aqui dentro do Jogo Rápido. Começando aqui com os resultados de ontem, pela Série D ontem, lá em Campina Grande, no estádio Amigão, Campinense, perdeu aí para o Souza por 2-1, duelo aí clássico paraibano, né? Então, o Souza vencendo o Campinense por 2-1. Pela Série C, ontem também teve bola rolando, no complemento da 11ª rodada. No Estádio dos Aflitos, o Náutico venceu o Altos do Piauí por 1-0. E o São José, do Rio Grande do Sul, venceu a América de Natal por 2-0 ontem, também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já pelo Brasileirão da Série B, também complemento de mais uma rodada, ontem o Mirassol perdeu em casa para o Ituano por 1-0 e o Botafogo de São Paulo, jogando lá em Ribeirão Preto, venceu o Guarani por 1-0. Pela Série A também teve bola rolando, no fechamento da rodada, ontem lá no estádio da Serrinha em Goiânia, o Goiás perdeu em casa para o Curitiba. Curitiba aí venceu a primeira do Brasileirão, hein? Curitiba 2, Goiás 1. Então esses resultados de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje, terça-feira, também tem bola rolando. Destaque para a Copa do Brasil. Hoje tem bola rolando aí pela Copa do Brasil, às 21 horas, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Tem o Bahia enfrentando a equipe do Grêmio aí. Jogo importante, então, válido pela Copa do Brasil nesta terça-feira, Clevane. Beleza, então, Marco Aurélio começa, a gente fecha o nosso Jogo Rápido de hoje. A gente volta a falar de futebol à noite, dentro do Futebol Show, com toda a seleção NN. Obrigado a todos pela audiência, uma ótima terça-feira